Já tem pelo menos uma semana que Superman Legacy estreou e tá dando o que falar. Eu assisti o filme e vou trazer uma análise completa para vocês. Se eu gostei, do que eu gostei, do que eu não gostei, o que aconteceu. Eu destrinchei o filme inteiro aqui para vocês e vou falar de cada momento dele. Vamos para a análise. O filme se inicia de um jeito que eu achei muito legal. Aquelas letras aparecendo, explicando a história que já está em andamento, é muito parecido com quadrinhos, né, com HQs. Porque HQ, geralmente, você pega, a história já está em andamento ali e tudo mais. Então isso ficou bem interessante, explicando ali que há 3 séculos atrás os meta-humanos surgiram na Terra, há 3 décadas atrás um bebê caiu na Terra, há 3 anos esse bebê é um adulto que age hoje como Superman, e por aí vai, até chegar aos 3 minutos, onde o Superman conheceu a sua derrota pela primeira vez para o Martelo da Borávia, porque há 3 dias atrás ele tinha impedido uma guerra entre Borávia e Jarampur, já que Borávia ia invadir Jarampur e matar os civis. Logo surge em resposta a ele o Martelo da Borávia e derrota ele. Superman, na mesma hora, chama o Krypto. E ali a gente vê o primeiro vislumbre do cachorrinho todo felizinho, indo lá buscar o dono, e ele pede pro Krypto levar ele para casa. Só que a casa é a Fortaleza da Solidão. Chegando na Fortaleza da Solidão, os robôs ali, os super robôs, né, os robôs Superman, começam a carregar o Superman para levar ele para tomar uma rajada de sol para se curar. E os robôs colocam uma mensagem ali dos pais deles de Krypto, né, os pais biológicos, porque essa mensagem até então acalmava o Superman. Só que essa mensagem, ela tinha ali um negócio que é bom vocês guardarem. Essa mensagem, ela estava danificada. Ela chegou na Terra danificada. Então tinha uma parte da mensagem, a outra parte estava perdida. Enquanto o Superman estava sendo curado ali por uma rajada de sol, a gente descobre que a engenheira seguiu ele, descobriu ali onde está a Fortaleza da Solidão, mas a Fortaleza de repente some, não tem como entrar. E aí o Superman volta para os Estados Unidos, volta para a luta e apanha mais uma vez do Martelo da Borávia. Só que aí a gente entende que o Martelo da Borávia ele estava sendo ali orientado pela equipe do Lex Luthor, né? A equipe do Lex Luthor estava num tipo de ponto, num tipo de robozinhos, nanorobôs ali que ficavam seguindo ele, explicando porque, assim, existia um estudo que conhecia todos os golpes, todos os ataques do Superman e eles tinham as contramedidas para poder derrotar o Superman. Logo, eles passavam por Martelo da Borávia e ele sempre conseguia estar um passo à frente dos golpes do Superman e assim bater e derrotar o Superman. Nessa mesma hora, o Superman cai e um civil vai lá levantar o Superman. Ele fala para esse civil sair de perto, e o civil fala, não, cara, eu vim te ajudar, você já ajudou tanto a gente, eu preciso te ajudar agora. E aí, nesse filme, você tem um primeiro vislumbre de que o Superman ele é o símbolo da esperança. Aquele S dele é um símbolo de esperança, porque isso ficou um pouco deixado de lado no último universo, né, do Snyderverse, e parece que esse filme tem horas que ele quer responder aquele filme do Man of Steel, né, o Homem de Aço. E aí a primeira ação, para mim, é essa. É quando o civil vai ajudar o Superman e o Superman fala que não precisa e o civil diz, não, cara, é uma honra te ajudar, eu preciso te ajudar. E esse civil chamado Mali, guarde ele porque ele vai ser mais importante para frente. Então, encerrando a luta ali, o Martelo da Borávia diz que o Superman não pode invadir a Borávia, que aquilo ali era uma resposta direta do país para ele, para os Estados Unidos e tudo mais, e que talvez se iniciasse uma guerra se ele continuasse impedindo os ataques, os planejamentos da Borávia contra Jarampur. Logo, o Martelo da Borávia volta ali para sua base, e aí acontece 2 pequenos vacilos no filme que me incomodaram um pouco. O primeiro é o Martelo da Borávia pousar numa base militar no meio da praia, num local aberto, e pô, parece que ninguém viu, sabe? Pô, todo mundo hoje tem um celularzinho, vai ver, vai filmar e tudo mais. E ele desce ali tranquilamente, ninguém percebe. Ele atravessa uma dimensão compacta, e nessa dimensão compacta, ele se encontra com o Lex Luthor, mostrando que eles estavam trabalhando juntos, e ele se revela o Ultraman.
Outro vacilo pra mim. Pô, por que não seguraram mais um pouco o personagem Martelo da Borávia? Já saiu mostrando que ele era o Ultraman. Podia ter segurado um pouco, ele podia ter... Beleza, vou revelar aqui pro público que ele é Ultraman, mas vou utilizar esse personagem Martelo da Borávia outras vezes. E o personagem não é mais utilizado no filme, ele é totalmente descartado. Porque não é nem mais interessante, já que foi revelado já que ele era Ultraman. Em seguida tem uma parte que aí pra mim é um ponto alto do filme. É o Clark chegando no planeta diário. Ali a gente vê a diferença entre o Superman e Clark, vê que o disfarce dele funciona, legal. E assim, toda a equipe é muito bem caracterizada. A Loisa, o Jimmy Olsen, o carinha lá dos esportes, o Perry White, todos são muito bem caracterizados. Você sente estar no planeta diário. Você dá uma olhada naquilo ali, você sente como se você estivesse vendo realmente pessoas trabalhando, equipes que se dão bem e conversam e brincam com o outro. Assim como deve ter no seu trabalho, se você trabalha em algum escritório. A gente corta para uma cena seguinte onde o Lex Luthor, ele tá apresentando um programa chamado Planet Watch. Nesse programa consiste no Ultraman, na engenheira e super soldados, né? Não seriam super soldados, seriam super trajes para soldados e ali auxiliaria o governo contra meta-humanos e principalmente contra o Superman. Mas de primeira, essa proposta ela é negada. Eles não acham legal ter aquilo ali, apesar de uma boa parte até concordarem com o Lex Luthor, eles não acham legal e eles decidem não seguir com o plano do Lex. Aí a gente corta novamente para a Lois Lane chegando em casa e aí é revelado que ela e o Clark já estão juntos há 3 meses. E há 3 meses ela sabe que o Clark é o Superman. E ela fala da injustiça do Clark ter ali uma matéria em primeira página com uma entrevista do Superman, sendo que ele é o Superman. Então ele já sabe as perguntas e já sabe as respostas. Logo, ela faz uma entrevista ali rapidinho com ele e eles se desentendem. Afinal, ela é uma repórter incisiva e isso incomodou ele, né? Porque ela começa a perguntar para ele se ele perguntou ao presidente se podia ir lá impedir a guerra da Borávia, de Jarampu. Ele fica indignado porque, assim, ele não pensou nisso. Na verdade, ele só queria dizer: olha, cara, eu fui impedir uma guerra, pessoas iam morrer. Eu não sou do governo dos Estados Unidos. Eu não trabalho para os Estados Unidos. Eu trabalho para fazer as pessoas viverem, para salvar as pessoas. E o legal dessa entrevista é que a gente entende um pouco o ponto de vista do Superman, que na verdade ele vê as coisas muito bem ou mal, enquanto ele vê o preto e branco, enquanto a Lois Lane vê o cinza, né? Vê ali, mas, pô, tudo bem, até entendo, até concordo com você, mas você conversou com o presidente dos Estados Unidos e tudo mais, e ele diz ali que ele não responde a ninguém, na verdade, ele responde a quem precisar de ajuda. Logo a gente vê o Lex invadindo a Fortaleza da Solidão. Porém, a Fortaleza da Solidão precisa do DNA do Superman, mas ele consegue entrar mesmo assim. Ele entra junto com a engenheira, com o Ultraman, e derrota os robôs, pega um cripto, e aí eles descobrem a mensagem dos pais do Clark, né? E começam a trabalhar naquela mensagem e ver que ainda ela estava incompleta. E ele corrige aquela mensagem. Enquanto ele tá fazendo isso, pro Superman não ir atrás dele, ele solta uma distração em Metrópolis, que é um kaiju. O Superman luta, o Superman salva pessoas, salva um esquilo, salva um cachorro. O Superman vai salvando tudo ali. É como eu disse, esse filme tem horas que ele tenta responder ao Man of Steel, que só saía batendo nas pessoas e pouco salvava. Ele ali, ele já mostra o Superman salvando todo mundo, todo mundo. Mas ao mesmo tempo, ele não derrota o Kaiju. E aí precisou chegar a Gangue da Justiça, né? E a gente é apresentado ao Guy Gardner, a Mulher Gavião e ao Senhor Incrível, que esse aí roubou a cena do filme. A Gangue da Justiça é quem derrota o Kaiju, não é o Superman. O Superman está tão preocupado ali em salvar os civis e até salvar o próprio Kaiju, que ele não consegue derrotar o Kaiju. O Senhor Incrível não pensa duas vezes e vai e estoura o estômago do Kaiju por dentro, derrotando o bicho assim. Quando ele termina de derrotar o Kaiju, o Superman até fala que queria levar ele para um zoológico intergaláctico, coisa do tipo, por isso estava tentando poupar o bicho. Como eu falei, é a mensagem de esperança tentando ser passada ali o tempo todo no filme, né? Nesse mesmo momento acontece o plot de que o Lex Luthor conseguiu recuperar a mensagem que estava danificada dos pais
do Clark, e aí que vem a reviravolta das pessoas que amavam começando a odiar o Superman. Porque a mensagem real no final é que o pai dele falou para ele dominar o povo da Terra e também ter um harém de mulheres, reproduzir a raça dele, né? A própria mãe dele fala isso. Se reproduza, tenha um harém de mulheres, faça muitos filhos. E aí que o povo começa, pô, cara, então esse cara não veio para salvar a gente, ele veio para matar a gente, ele veio para dominar a gente, ele veio para roubar nossas mulheres. O Superman fica muito mal com isso e sai de cena com o grande público, as pessoas na rua xingando ele, jogando latinha nele, jogando coisas nele. Pessoas que há pouco tempo atrás estavam agradecendo ele por estar salvando a cidade. Agora, eu vou falar para vocês, eu não gostei muito desse lance dos pais dele serem malvados, não, dos pais dele, porque os pais dele eram cientistas, então eles não eram ruins, né? Eles estavam sempre em prol de melhorar as coisas em Krypton. Até por isso que as pessoas viam até a família do Zell, né, de Jor-El, Kal-El e tudo mais, uma família um pouco fraca, porque enquanto tinham muitos guerreiros, apesar de ser um planeta super tecnológico, Krypton, enquanto tinham muitos guerreiros, eles trabalhavam em prol da ciência, em prol do bem e tudo mais, e eles sempre eram vistos como fracos. Ter o pai dele, a mãe dele falando isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Não, para mim não fez muito sentido, mas funciona nesse enredo ali, onde o Superman é a esperança, mas talvez não seja, talvez seja o maior inimigo e tudo mais. É uma história diferente. Logo em seguida, a gente é apresentado que o Lex ele estava em parceria com o presidente da Borávia para ali derrotar o Superman, dividir o país, invadir Jarampur e tudo mais. Então a gente é apresentado a essa parceria e logo em seguida o Superman volta à Fortaleza da Solidão, vê tudo destruído e não vê o Krypto. Aí ele fica desesperado, vai atrás. Aí tem um confronto muito legal, onde ele vai atrás do Lex e pergunta: cadê o meu cachorro? É uma cena meio John Wick. Ele destrói a mesa do Lex, a namorada do Lex começa a filmar ali. E ele fala: filma mesmo, mostra a violência dele, que é isso que ele sabe ser, é violento e tudo mais. E o Lex fala para ele que não tá com o cachorro. Logo, é pedido um mandado de prisão ali para o Superman. É pedido que o Superman se entregue ao governo dos Estados Unidos. E aí que as coisas vão começar a mudar, porque a gente vai conhecer uma nova temática ali dentro do filme. O Superman ele decide se entregar para o governo dos Estados Unidos. Então a gente vê um Superman ali meio triste. Só que é uma cena um tanto estranha, porque a Lois Lane vai oferecer um café para ele ali, ele tá meio triste e tudo mais. Enquanto isso, a Gangue da Justiça tá no fundo lutando contra um duende de outra dimensão. E o Superman só fala para ela: não, eles dão conta. O mesmo cara que estava preocupado em salvar um cachorrinho, salvar um esquilinho, salvar qualquer pessoa ali, não estava preocupado naquele momento de um monstro sobrevoando ali a cidade e destruindo coisas e eles dão conta? Será que dão conta mesmo? Você nem sabe muito bem quais são os poderes ali do vilão. O Superman ele tá totalmente cagando pro que tá acontecendo ali. Então, é uma parada que vai totalmente contra o que foi apresentado até agora. Muito estranha essa cena. Apesar de que eu não achei ela ruim. Eu achei ela ruim dentro do contexto de que o filme apresenta que o Superman é um cara que se preocupa com tudo e todos. Então, ficou meio esquisito. Nesse momento, o Superman revela para ela que vai se entregar ao governo dos Estados Unidos, porque pode ser que assim ele encontre o Krypto, que faz muito sentido, né? E logo na hora dele se despedir, ele diz: eu te amo pra Lois e vai embora. Quando o Superman se entrega, ele é preso em uma dimensão compacta, aquela dimensão ali que o Lex criou, onde ele prende meta-humanos e inimigos de parceiros dele e até ex-namoradas. O Superman é preso dentro de um cubo onde está o Metamorfo, e o Metamorfo reproduz Kryptonita para manter o Superman fraco, manter o Superman preso. O Metamorfo obedece o Lex Luthor porque o Lex Luthor está prendendo o filho do Metamorfo em outra parte da dimensão compacta. E aí nessa parte do filme tem uma coisa meio engraçada. O Jimmy Olsen, ele é meio um sex symbol ali. Eu não entendi muito bem. Todas as mulheres estão muito afim dele. As meninas passam, olham para ele com um olhar de desejo e tudo mais.
É engraçado, mas é meio esquisitinho no filme, sabe? E ele tem um caso com a namorada do Lex Luthor. Ela revela pra ele que o Superman tá numa dimensão compacta. Conversando com a Lois vai atrás da Gangue da Justiça para a Gangue da Justiça poder ajudar a salvar o Superman desse local. Todos eles se negam, mas o Senhor Incrível acaba pensando, pô, eu vou lá ajudar, e vai ajudar, vai. Ele e Lois vão lá, chegam ao local e descobrem. Essa cena é muito legal, que mostra quão incrível é o Senhor Incrível, porque ele sozinho derrota um monte de soldado do Lex, com aquelas super armaduras que eu falei, e ele chega ao local onde está a dimensão compacta e começa a perceber que aquilo ali é um erro, porque aquela dimensão, por qualquer erro de cálculo, pode abrir uma fenda no espaço-tempo e começar a engolir a Terra. Ele fica muito preocupado com aquilo, mas segue ali procurando o Superman dentro da dimensão compacta. Lembram do Mali? Que eu falei que um civil que ajudou o Superman na hora que ele caiu? O Mali é levado pelo Lex simplesmente para fazer uma roleta russa com o cara. Nesse momento, é um momento bem tenso, onde ele faz perguntas e faz a roleta russa e fica atirando no cara. Acho que na segunda bala ele mata o cara na frente do Superman. O Superman fica desesperado, porém o Metamorfo se sente muito mal porque ele não fez nada. O Metamorfo desfaz a Kryptonita e fala pro Superman: vai salvar o meu filho e vamos sair daqui. Outra coisa, que burrice, né? Ele já podia ter planejado isso com o Superman antes, só que agora ele foi planejar isso agora com o Superman tá super fraco. E ele tenta reproduzir um sol ali pro Superman, um mini sol, né? E o Superman recupera um pouco das suas forças, salva o filho dele, tem uma luta ali com os soldados que estão vigiando e tudo mais, e ele, o Metamorfo e o bebê saem, junto com o Krypto também, saem dessa dimensão compacta e voltam ali para os Estados Unidos, junto com a Lois Lane e o Senhor Incrível. O Senhor Incrível, ele vê que aquela dimensão compacta é um problema, então ele decide ficar, ele fala para a Lois Lane, leva ele e fica. Ele tá tão fraco que a Lois Lane leva ele embora para casa dos pais dele na fazenda quente, e aí, porra, cara, tudo bem, o Superman tava fraco por conta da Kryptonita. Ele não podia ir pro espaço e tomar um banho de sol e voltar? Não, ele teve que esperar amanhecer no dia seguinte lá na fazenda pra... Meio esquisito isso aí, né? O Superman, tudo bem, ali nos primeiros anos dele como Superman, mas tão fraco assim, gente. Superman é o Superman. Ele foi criado exatamente para fazer tudo que um homem não pode fazer. Então, assim, fraqueza, beleza. Mas aí ele não ter força suficiente. Ele ter força suficiente para lutar ali, para escapar da dimensão compacta, mas não ir ali, tomar um banho de sol na estratosfera e voltar, estranho, né? Ele teve que esperar amanhecer ali na fazenda quente para poder tomar aquele banho de sol ali na fazenda. Um tanto estranho, mas ok, vamos seguir. Enquanto tudo isso acontecia, a traição da namorada do Lex Luthor com o Jimmy Olsen foi pega e ela enviou umas fotos pro Jimmy Olsen, parecendo fotos ali sensuais, fotos de selfie dela mesmo, mas na verdade essa garota era muito inteligente, ela tirava selfie perto de documentos importantes, perto de mapas importantes, perto de planejamentos importantes. Então tudo que era que poderia culpar o Lex estava atrás dela. Eu achei muito o burro genial, né? O falso burro. Ela teve um plano muito legal ali e mandou pro Jimmy Olsen antes de ser pega, né? Todas aquelas fotos sensuais. Logo em seguida também volta a ter o conflito entre Borávia e Jarampur. Borávia já está prestes a invadir Jarampur. Jarampur não tem nem guerreiro. São só civis ali tentando defender o país. O Superman decide ir para Jarampur e impedir o exército da Borávia. Só que o Senhor Incrível fala para ele, não, venha para Metrópolis porque a fenda da dimensão compacta se abriu e vai engolir Metrópolis. É exatamente o que acontece. Metrópolis está sendo toda... as pessoas estão sendo retiradas da cidade porque a cidade está sendo engolida por uma fenda dimensional. E no momento que o Superman vai para a cidade junto com o Senhor Incrível, eles são atacados pelo Engenheiro e pelo Ultraman. Ali começa uma luta, e a luta é muito bem feita, muito bem coreografada. A engenheira colocando a nanotecnologia dela ali para tentar sufocar os pulmões do Superman. E aí ele vai para o espaço, volta para a Terra, tira tudo aquilo. É muito legal, uma luta muito bem feita. E é revelado logo em seguida que
O Ultraman é um clone do Superman, só que é um clone imperfeito. Por isso tem toda aquela equipe do Lex ali passando os comandos para ele, porque ele é meio burrão, né? Ele é meio lerdão, o que me dá a entender que futuramente esse Ultraman será o Bizarro. E ali no momento das lutas ali e tudo mais, o Superman derrota os dois e derrota o Ultraman jogando o Ultraman no buraco negro. E aí a gente pensa, pô, jogou o cara no buraco negro, acabou, né? O cara morreu, mas, pô, ele é um clone do Superman. A gente sabe que ele vai sobreviver e eu acredito muito que ele vai ser o Bizarro, né? O pessoal pensando ali que o Superman tá ocupado demais naquela guerra ali contra o Ultraman, contra a engenheira, fala, agora a gente vai invadir Jarampu e você não pode fazer nada. E ele fala, não, eu pedi para que amigos salvassem lá. Aparece a Gangue da Justiça salvando Jarampu do ataque da Borávia, derrotando todo o exército da Borávia. Logo em seguida que o Superman derrota o Ultraman, o Superman e o Krypto começam a lutar com os Raptors, né? Que são os super soldados lá, os soldados armados e tudo mais do Lex. E aí, outra cena que me incomodou. O mesmo cara que tá salvando todo mundo lança uma rajada de laser nas pessoas ali e os caras caem de uma altura de um arranha-céu. Gente, será que ninguém morreu nessa queda? Será que a armadura é tão boa assim? Se o cara de capacete pode cair de moto e morrer, como é que um cara que tá na altura de um arranha-céu toma uma rajada do Superman a ponto da armadura dele não funcionar, ele cair lá de cima e ele não morre? Por muito menos o Máquina de Combate ficou aleijado, gente. É só você ver aí Guerra Civil. Então, assim, não faz sentido. Pelo menos uma pessoa daquelas 20 que ele derrubou ali, ou até mais, morreu. Então, o Superman que não mata, o Superman da símbolo de esperança, pra mim acabou ali. Fora uma hora que ele dá um soco na cara de um coitado ali, pô, que os dentes do cara vai embora. Ou seja, será que ele segura tanto aquele soco a ponto do cara não ter morrido? É meio estranho, né? Mas vamos seguir. Logo, o Superman vai junto com o Senhor Incrível até a base onde o Lex está, onde a equipe do Lex está, e uma equipe muito estranha, porque todos eles odeiam muito o Superman. Eu queria até entender por que existem tantas pessoas odiando o Superman, apesar que as pessoas odeiam as outras por muito menos, né? Então, assim, sei lá. Aí, quando o Superman chega lá, o Senhor Incrível impede, né, o andamento da fenda e começa a fechar a fenda. E o Superman começa a discutir com o Lex. O Lex fala até uma coisa meio cringe ali, ele falando que ele sente inveja do Superman na frente de outras pessoas. Se ele tivesse só ele, o Superman, mas que ele tem inveja do Superman, que os seres humanos são feitos, movidos por inveja, a equipe dele lá ouvindo aquilo, tipo, se eu ouvisse meu chefe falando isso, eu ia ficar envergonhado por ele, sabe? É meio engraçado essa cena, mas ao mesmo tempo ela é meio vergonhosa. E outra coisa que eu achei muito esquisito, o Krypto vai pra cima do Lex e o Superman não faz nada. O Krypto joga o Lex pra tudo que é lá. O Krypto tem a força do Super. Ele podia ter. E ele é irracional. Ele podia ter matado o Lex ali. E o Super não tá fazendo nada. Ninguém tá fazendo nada. Então, assim, é muito estranha essa cena. O Lex, no máximo, sai com os machucados ali, mas vamos lá, se fosse real mesmo, o Lex estava em pedaços, né? Se fosse um The Boys da vida, teria ficado em pedaços ali, não teria só saído com alguns machucados. Logo em seguida, o Lex é mandado para a prisão de Barry Reeve, né? Que eu acho bem interessante, porque pode juntar ele com outros vilões. Superman e Lois se dão um beijo e o filme acaba com todo mundo feliz. Esse filme, tirando o Mali, que foi morto na frente do Superman, teve 0 mortes até então. Acho que nem feridos teve no filme, que é muito estranho numa cidade que foi destruída várias e várias vezes dentro do filme. Mas, logo em seguida, mostra o Superman na Fortaleza da Solidão ali, conversando com os robôs, né? Talvez curando alguns machucados dele. Eu não entendi muito bem o que ele estava fazendo ali. E a Kara, a Supergirl, chega. Ela tá meio bêbada porque ela veio de um planeta de sol vermelho, onde o metabolismo dela permite que ela possa ficar bêbada e tudo mais. O Superman fala que ela gosta de ir para esses lugares. E é revelado que o Krypton é o cachorro dela, não é o cachorro do Superman. É o cachorro dela, o Superman cuidava dele, ficava ali na Fortaleza da Solidão para o Superman cuidar. E ela vai embora logo em seguida. Provavelmente aquilo ali é o início do filme dela, né? Já é o gancho para o início do filme dela. Se eu não me engano, vai sair agora em 2026. Então, o filme acaba.
O filme acaba aí com o Superman vendo mensagens, não dos pais dele de Krypton, mas dos pais dele terreno, que é o Jonathan Kent e a Martha Kent. Imagens dele quando era bebê, com os pais e tudo mais. E ele olhando ali, o filme acaba. O filme tem 2 cenas pós-crédito, mas nenhuma das 2 cenas são super interessantes. É uma cena tirada da HQ que o filme foi baseado, que é Superman All-Star. É uma cena dele e o Krypto olhando para a Terra, na Lua, olhando para a Terra, uma cena bonita nas HQs e ficou bonito no filme. E o pós-crédito, depois de todo o crédito, te deixa muito triste por ter esperado, porque é só ele e o Senhor Incrível olhando uma rachadura onde ficou um prédio ali meio torto e o Senhor Incrível reclama que o Superman tá reclamando que ele não consertou aquilo. Tá. E que qual é esse nem engraçado foi, sabe? Enfim. No geral, eu gostei do filme. Eu acho que foi um filme bom. Acho que Superman, para abrir um novo universo, assim como o Homem de Aço abriu o universo antigo, é o certo. Superman é a base de toda a DC. Então, eu fiz aqui mais uma análise de cena por cena do que eu achei e tudo mais. Depois eu vou fazer um vídeo falando o que eu achei, comparando com o antigo DCU, né? E tudo mais, pra gente ver se ficou legal mesmo, ou se não, se é mais do mesmo, ou se até ficou pior. A gente vai conversar sobre isso. E aí, se você gostou desse vídeo, pô, vai dar um trabalho para editar. Provavelmente não vai monetizar, porque vai ter muita cena aqui do filme. A Warner, ela é chata com isso. Então eu peço que você, pô, ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo, dá um like, deixa seu comentário e ajuda a gente aqui a poder continuar fazendo com esse trabalho que a gente tanto gosta e que eu sei que vocês gostam também, sempre trazendo informações para vocês. Eu agradeço por estar aqui até agora e até o próximo vídeo.